Olá, queridos irmãos, graça e paz, o Senhor esteja derramando dessa doce paz sobre a vida de cada um de vocês. O Senhor está sempre presente, reinando nas nossas vidas. É uma promessa que Ele faz a todos os seus filhos, de dar a cada um de nós a oportunidade de uma paz que excede todo o entendimento. Louvado seja o nome do Senhor por esse dia especial que o Senhor tem nos dado. Estamos agradecendo a Deus pela oportunidade de já estarmos voltando com os nossos cultos no templo. Domingo à noite já tivemos o culto dos adolescentes no sábado, e assim nós vamos recomeçando, queridos, e dentro de pouco tempo as nossas atividades já vão estar normais. Estamos recomeçando também na enseada, e Deus está tomando à frente, direcionando a nossa vida, e nós queremos mesmo andar sempre sobre a poderosa direção do Senhor e não somente pelas nossas próprias vontades. Nós queremos nesse instante deixar mais uma poderosa palavra do Senhor para meditação cada um de nós, e que esta palavra desta noite possa falar de uma maneira nova no coração de cada uma pessoa. Eu gostaria de ler um versículo no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, versículo 26, que diz o seguinte: farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna, eu os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Verso 27, o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Muito bem, amados, nós queremos falar nesta noite a respeito desta aliança eterna. Eu creio que todas as pessoas salvas por Jesus Cristo sabem que a salvação é uma aliança eterna que o Senhor tem feito conosco. E nesse instante, estudando o capítulo 37 de Ezequiel e vendo as promessas de bênção que Deus está fazendo, as experiências maravilhosas que o profeta está tendo desde o princípio com os acontecimentos com os ossos secos, esta visão linda que o profeta teve, uma experiência maravilhosa. Aí, nesse versículo, está falando de uma aliança eterna que o Senhor está fazendo com o seu povo e está fazendo conosco. O Senhor diz que Ele estava estabelecendo uma aliança eterna e multiplicando as bênçãos sobre o seu povo. Ele diz que colocaria
o seu santuário no meio do seu povo para sempre. Nós louvamos a Deus porque podemos ter uma experiência com esta aliança eterna, que nós também temos o privilégio de participar de uma aliança eterna entre nós e o Senhor nosso Deus. E essa proposta, ela vem de Deus para nós. A gente pode parar, louvar, exaltar o nome do Senhor, porque parte dele, é ele que toma a iniciativa de fazer uma aliança eterna com o homem. O nosso Deus é realmente um Deus de aliança, como nós costumamos cantar. Deus de aliança. Ele é um Deus que, durante toda a história bíblica, nós vamos encontrar o Senhor Deus procurando se aproximar do homem. Quando o homem se distancia dele, quebra a aliança com ele, ele vem e propõe uma nova aliança. Mas no texto que nós vemos, ele está propondo uma aliança eterna, que esta aliança, ela não pode ser quebrada. Esta aliança é a aliança eterna, a aliança para a salvação, para uma vida depois dessa vida. E nós vamos encontrar o Senhor fazendo uma proposta de uma aliança lá em Gênesis, no capítulo 9, no versículo 16, quando, depois da destruição de toda a raça humana nos dias de Noé, logo que recomeça novamente a crescer o povo através da família de Noé, Deus chama eles para fazer uma aliança com eles. Existia uma preocupação de acontecer de novo a mesma coisa que havia acontecido com toda a raça humana através do dilúvio. Então Deus chama o povo e faz uma aliança com eles, dizendo: o arco estará nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar a aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de todas as espécies que estão sobre a terra. Deus, então, estabelece uma aliança com o homem, e ele está dizendo que fazia esta aliança com todos os seres da terra. Que aliança é esta? Esta aliança ele estava garantindo através do arco que ele colocava nas nuvens, garantindo à humanidade que nunca mais ele destruiria a raça humana como ele fez. Esta aliança é uma aliança eterna que o Senhor faz com o homem e que realmente nunca mais ele fez tal coisa. Ele disse que todas as vezes que olhassem o arco nas nuvens, ele lembraria desta aliança
mesmo que o homem se corrompesse como se corrompeu, mesmo que a humanidade se tornasse distante de Deus, como aconteceu, mesmo assim, Deus está dizendo: nunca mais eu vou repetir o que eu fiz nos dias de Noé. Estabeleceu ali uma aliança com o povo daquele tempo, dizendo que nunca mais ele ia fazer a mesma coisa. Mas nós encontramos também no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, versículo 5, o grande rei Davi, dizendo uma palavra assim muito linda para nós: não está assim com Deus a minha dinastia? Não estabeleceu ele comigo uma aliança eterna em tudo bem ordenada e segura? Não fará ele prosperar toda a minha salvação e todo o meu desejo? Glória a Deus. Vemos, queridos, Davi estava chegando já no final do seu ministério terreno, do seu reinado, já estava cansado, avançado de idade, e ele então expressa uma alegria no seu coração, dizendo que não está assim com Deus a minha dinastia. Veja a expressão dele. Na nossa linguagem, ele estava dizendo que ele estava muito bem com Deus, que Deus estava satisfeito, contente com a dinastia dele, e que, sendo assim, o Senhor poderia estabelecer uma aliança eterna. O Senhor tinha garantido a ele uma aliança eterna, porque o seu reinado estava muito bem. E Deus disse para ele que nunca faltaria rei na sua família. Deus estava dizendo para ele que estava realmente feliz e que nunca faltaria rei na sua família, na sua descendência. Então, por isso, ele expressa dizendo: não está assim com Deus a minha dinastia? Não estabeleceu ele comigo uma aliança eterna? A gente vê que esta aliança eterna trazia para Davi uma alegria muito grande, dava uma segurança no seu reino, na sua descendência que seguiria depois dele. É bem verdade que nos dias de Salomão foi tudo bem, mas nos dias do filho de Salomão, esta aliança não continuou. Não foi por Deus que ela não continuou. Da parte de Deus, esta aliança estava continuando com o filho de Salomão e com os demais. Mas Roboão quebrou a aliança
que havia entre Deus e Davi a respeito da descendência deles. E houve então uma divisão do reino e aconteceu tanta coisa desagradável, porque os descendentes de Davi não permaneceram fiéis a Deus como ele e como seu filho Salomão. Mas uma coisa muito maravilhosa nós podemos entender nesse texto, que quando Deus faz esta promessa a Davi de uma aliança eterna, ele estava se estendendo até os dias do Senhor Jesus Cristo. Como nós sabemos, as profecias nos mostram que o Senhor Jesus assentará no trono de Davi e reinará pelos séculos dos séculos. Sabemos que Jesus é reconhecido como filho de Davi. Então, esta aliança que o Senhor fez com Davi, ela estava se estendendo realmente, uma aliança eterna até os dias do Senhor Jesus. Muito bem, vamos agora para Isaías 24, versículo 5, que diz o seguinte: a terra está contaminada por causa dos seus moradores, desobedeceram as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Vejam, amados irmãos, o profeta Isaías está falando da nação de Israel, que havia quebrado a aliança eterna que o Senhor Deus havia feito com eles. É bom a gente pensar que uma aliança, ela não é um contrato que pode se desfazer. O contrato se faz e se desfaz, mas a aliança, o Senhor está falando de uma aliança eterna. E esta aliança, ela pode ser quebrada, como é no caso do casamento, no caso do matrimônio. Quando se desfaz um casamento, onde existiu uma aliança, esta aliança seria eterna, porque é até que a morte separe. Então, para desfazer esta aliança, é preciso quebrar a aliança. Não tem como desfazer como se desfaz um contrato. Existe uma quebra de aliança. E o povo de Israel havia quebrado a aliança com Deus. Existe uma diferença do que se chama hoje, por meio do divórcio, que existe um acordo e parece que está tudo bem, porque foi feito um acordo para que acontecesse. Mas se houve uma aliança, não se desfaz, a não ser quebrando a aliança. Deus jamais, ele aceita desfazer uma aliança, mas o homem quebra a aliança com Deus. A nação de Israel
quebra esta aliança com Deus. Ainda, Isaías 54, versículo 10, diz o seguinte: embora as montanhas se desviem e os outeiros tremam, contudo, o meu constante amor não se desviará de ti, nem será removida a aliança da minha paz, diz o Senhor que se compadece de ti. Veja, queridos, a palavra do Senhor. Embora as montanhas se desviem, os outeiros tremam, contudo, o meu constante amor não se desviará de ti, nem será removida a aliança da minha paz, diz o Senhor que se compadece de ti. Esta é a palavra do Senhor, dizendo para nós que muitas coisas podem acontecer na nossa vida, entre o nosso relacionamento com o Senhor nosso Deus, mas Ele está garantindo a nós, por meio de uma aliança eterna, que Ele não muda, o seu amor não muda, o seu amor permanece sobre a vida dos teus filhos. Ninguém pode duvidar desse grande amor de Deus. Ninguém pode duvidar desta aliança eterna entre nós e o nosso Deus. Bendito seja o nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos também para Isaías 55, versículo 3, que diz o seguinte a nós: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Convosco farei uma aliança perpétua. Glória a Deus, porque Deus não é igual ao homem. Deus é Deus, o seu amor é eterno, é constante. A aliança que Ele faz comigo e com você, a aliança que Ele tem feito conosco, é uma aliança eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te convido também para Hebreus 13, versículo 20. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Deus havia feito uma aliança, e esta aliança também é eterna. Ele tinha feito uma aliança através do Senhor Jesus Cristo, que o nosso Senhor Jesus Cristo morreria em nosso lugar, ressuscitaria ao terceiro dia. Ele cumpriu esta aliança, e esta aliança que Ele faz conosco também é uma aliança eterna. Ele tornou a trazer dos mortos o Senhor Jesus Cristo, ressuscitando dos mortos para trazer a todos nós a gloriosa e bendita salvação eterna. Meus amados, é tão maravilhoso isto,
a gente vê esta mesma proposta de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo também 31, o Senhor dizendo: vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Esta aliança nova, depois do Senhor ter feito a aliança lá depois da destruição do mundo antigo, dos dias de Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Moisés, Deus fez aliança com esse povo de Israel de uma maneira gloriosa, mas agora ele está falando através do profeta Jeremias de uma aliança nova que ele estava fazendo com a casa de Israel. E esta aliança nova se cumpre, glória a Deus por isso. Nós encontramos em Mateus 26, versículo 28, aquele texto muito conhecido que nós usamos no momento da ceia, quando o Senhor Jesus disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Glória a Deus. Deus agora faz uma aliança poderosa, uma aliança eterna com todos os homens, com todas as pessoas, dizendo a todos nós: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. O Senhor vai dizer para nós, queridos, que sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados. Agora Deus faz uma aliança eterna com cada um de nós, garantindo a nós a poderosa salvação por meio de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus derramado por nós na cruz do Calvário. Ele disse: esta é a aliança que eu faço com vocês. O meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por vós para a remissão dos vossos pecados. Graças a Deus por esta promessa tão maravilhosa. No livro, na carta aos Hebreus, capítulo 8, verso 10, diz o seguinte: mas Deus, repreendendo-os, diz: virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ainda Hebreus 12, 24. E Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue do Senhor Jesus Cristo, derramado por nós na cruz do Calvário, é a última aliança que Deus está fazendo com a humanidade. Deus cumpriu nesse texto, com a vinda de Jesus Cristo, ele cumpriu toda a sua promessa para a salvação do homem. Desde o princípio ele vem fazendo aliança com a humanidade
e os homens quebram a aliança que é feita com eles. Mas nesse texto, amados irmãos, esta é a última aliança. Deus já providenciou para a salvação da humanidade uma aliança eterna através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta aliança ele está dizendo o seguinte: olha, todo aquele que crer será salvo. Aquele que não crer não será salvo. Deus, ele é muito claro. Nesta aliança eterna, é uma aliança de salvação, é uma aliança de mudança, é uma aliança de um retorno para o nosso Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar. Eu quero neste instante, neste momento tão oportuno, eu quero deixar esta palavra de alegria para os nossos corações, saber que a aliança que Deus fez conosco, ela é correspondida quando nós também aceitamos esta aliança e entramos então neste santo acordo com o Senhor, recebendo esta aliança que Ele faz conosco, dizendo: sim, Senhor, eu aceito esta aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu confesso os meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados, eu me converto ao Senhor Jesus e vou viver diferente, vou viver uma vida de acordo com os ensinamentos do Senhor, vou viver a vida de Cristo aqui neste mundo. Eu recebo a salvação eterna, eu assino esta aliança com o Senhor, e esta aliança será eterna até que nós deixamos esta vida deste mundo para recebermos a vida eterna que está garantida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nesta noite, queridos irmãos, estar lembrando a cada um de vocês que nós fizemos uma aliança com o Senhor. No dia que nós o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fomos diante do Senhor, diante do altar, na presença de toda a igreja, e confessamos com a nossa boca que nós estava recebendo o Senhor Jesus como nosso Salvador, que nós estávamos aceitando, concordando e assinando esta aliança maravilhosa de salvação eterna por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, muitas pessoas fazem isso e depois se esquece. Ele não reconhece que ele fez uma aliança eterna. Muita gente tem quebrado esta aliança. Mas eu tenho uma palavra do Senhor nesta noite, vinda de Deus, para lembrar a cada uma pessoa que existe uma aliança entre você e Deus, que não pode ser quebrada. Lembra disso, meu querido irmão. Lembra disso, meu amado amigo, que ainda não tomou posse desta aliança com o Senhor. Corra enquanto é tempo.
e receba o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Deixe que esta aliança que Jesus faz conosco seja uma aliança eterna na sua vida e na vida dos seus familiares. Que Deus abençoe nesta noite a todos vocês, a todos os irmãos, a toda a igreja do Senhor Jesus, a todo o povo que puder ouvir esta palavra. Corra para os braços do Senhor Jesus. Ele veio fazer uma aliança eterna com cada um de nós. Obrigado. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amado Deus, queremos te agradecer por este momento de bênção, por esta oportunidade, Senhor. Estarmos pensando nesta aliança eterna, nesta nova aliança que o Senhor fez conosco, através do sangue de Jesus derramado por nós na cruz do Calvário. Esta aliança nos transporta para o reino da sua glória, garantindo a todos nós a salvação eterna por meio de Jesus Cristo. Agora não há mais diferença, nem judeu, nem grego, nenhum gentio está fora desta aliança. Todos nós, Senhor, te agradecemos, porque nós somos chamados também teus filhos e herdeiros de uma promessa santa e maravilhosa. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, cobre com teu poder glorioso a vida dos teus servos. Visita cada uma pessoa em particular, consola aqueles que estão tristes, desanimados, sejam renovados com seu poder e estejam lembrando sempre desta aliança que tem com o Senhor. Todo-Poderoso Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, visita aqueles que estão doentes, visita os hospitais, visita as famílias que estão desesperadas. O Senhor é o nosso Consolador, Espírito Santo, que está em nós. O Senhor Jesus disse que não nos deixaria só, mas enviaria o outro Consolador, que estaria conosco para sempre. Muito obrigado, Pai, por esta presença constante, por este amor tão grande, que não termina nunca. Ainda que as dificuldades venham, mas o Senhor disse que o seu amor permanece. Esta aliança é eterna com o teu povo. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.